Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre os tipos de líder, também conhecido como sistema de direção de Likert. O primeiro tipo, pessoal, é o autoritário coercitivo. Esse coercitivo ele está relacionado à coação, ou seja, aquele chefe, aquele líder que apenas manda e que não aceita opiniões. Ele manda e os subordinados obedecem. É isso e pronto. Então, as características são a centralização total das decisões. A comunicação ela é descendente, ou seja, o superior ele dá ordens aos subordinados. Não há trabalho em equipe, não há recompensas e há castigos e punições. O segundo tipo, ele é um pouco diferente do autoritário coercitivo, que é chamado de autoritário benevolente, ou seja, ele ainda dá as ordens, mas ele já é mais amigável ali, ele já é mais próximo dos subordinados dele, já dá alguns benefícios a esses subordinados. Por isso que ele é autoritário, porque quem manda é ele, mas ao mesmo tempo ele é benevolente, porque ele dá alguns benefícios, alguns incentivos para os seus subordinados. Então, as características são: centraliza algumas decisões rotineiras, a comunicação ela é ascendente e é descendente, permite relacionamento entre pessoas, utiliza algumas recompensas, mas ainda há mais punições do que recompensas. O terceiro tipo, pessoal, é o consultivo. O consultivo, pessoal, tem como características a descentralização da boa parte das tarefas, comunicação em todos os sentidos, trabalho em equipe, mais recompensas e menos punições. E por fim, pessoal, o líder participativo, a liderança participativa, que tem como características a descentralização total, a comunicação livre, o trabalho em equipe de alto desempenho, usa mais recompensas e as punições elas só ocorrem em último caso. Então, esses 4 tipos de liderança, eh, são as mais comuns que são aplicadas nas empresas e que Likert classificou dessa forma. Aí você pode se perguntar: "Sim, mas qual é o ideal? Que tipo de liderança é ideal? Que tipo de direção é ideal?" Na verdade, pessoal, não existe certo nem errado. Existe aquilo que se adequa melhor para cada caso. Tem empresas que, pela sua estrutura, será melhor que adote um tipo de liderança mais autoritária, outras já podem ter mais liberdade, mais participação dos funcionários nas decisões. Então, vai depender do tipo de negócio. Então, não existe um ruim e um bom. Todos são estruturas que funcionam, que dão certo e que se adequam de acordo com as especificidades de cada negócio. Então, pessoal, eu trouxe aqui uma tabela com alguns exemplos para que vocês percebam como isso se aplica de forma prática. Mas antes, o bizu que eu quero deixar aqui para vocês é que o benevolente ele é bondoso, o coercitivo ele pune, o consultivo ele pergunta e o participativo compartilha. Agora vamos para a tabela. A tabela, pessoal, eu montei essa tabela para trazer alguns casos práticos para facilitar a compreensão de vocês sobre cada tipo de liderança. O primeiro, o autoritário coercitivo. Onde é comum esse tipo de liderança? Em indústrias de alta produção, militares, empresas de segurança e em situações de emergência. É comum se usar esse tipo de liderança. Onde funciona? Em setores onde o cumprimento de normas rígidas e a disciplina são essenciais para a segurança ou a eficiência.
esse estilo de liderança, ele é mais eficaz nesses casos. Um exemplo, pessoal, o líder em uma fábrica que aplica regras rigorosas de segurança e produtividade, sem espaço para discussão sobre as normas. É aquela norma e todo mundo precisa seguir para garantir a segurança e a produtividade sem riscos. O autoritário benevolente, pessoal, é comum no varejo, em lojas, em shoppings, em franquias, em algumas indústrias. E como é que funciona? Esse estilo, ele é eficaz quando as tarefas são bem definidas e os resultados são importantes, mas o líder deseja motivar e apoiar sua equipe ao mesmo tempo em que, em que impõe certas regras. Então, por exemplo, um gerente de uma loja que impõe metas de venda, mas oferece incentivos, ou seja, ele diz: olha, vocês precisam cumprir essas metas. Cumprindo essas metas, vocês vão ter bônus, vocês vão ter promoções, né. Para os vendedores que atingir essas metas, eles se destacarão e terão essas bonificações. O consultivo, ele funciona muito bem com consultorias, com empresas de tecnologia, agências criativas, escritórios de advocacia. Então percebam que cada tipo de liderança tem seus ambientes, e é importante que existam essas variações, porque cada uma se adequa de fato a cada ambiente, a cada tipo de negócio. Então, nesse caso, pessoal, esse estilo, ele é comum em ambientes em que os colaboradores são especialistas ou têm um conhecimento valioso, diferenciado, que é importante que ele opine, o que que ele acha disso ali, qual é a melhor forma de resolver determinada situação, né. Então o líder, ele consulta a equipe para ter insights, mas também ele mantém o controle da decisão final. Ele escuta todo mundo, ele absorve tudo isso e, com base nessa troca de informações, ele chega a uma decisão final. Então, o exemplo aqui é um diretor de uma agência de publicidade que consulta os designers, os redatores sobre uma nova campanha, mas ele toma a decisão final sobre a proposta a ser apresentada ao cliente, certo, pessoal? Por último, participativo. Participativo, ele é comum em startups, empresas de tecnologias, empresas com cultura colaborativa, em ONGs, certo? Esse estilo de liderança é ideal para negócios que valorizam inovação, criatividade e engajamento da equipe. Um exemplo aqui é o CEO de uma startup que realiza reuniões semanais com toda a equipe para discutir novos projetos, ouvir sugestões e tomar decisões coletivas, certo, pessoal? Então, espero que essa tabela ela facilite a compreensão de vocês sobre esses tipos de liderança e que cada ambiente ele se adequa melhor a um tipo. E pode ser que em um determinado momento a empresa ela adote mais de um tipo de liderança, vai depender da situação em que ela está vivendo naquele momento, e aí ela acaba mudando de posicionamento temporário por conta de uma situação emergencial que precisa ser vista com outros olhos. Certo, pessoal? Essa é a dica de hoje. Espero vocês na próxima dica.